Quando é que foi a última vez que resolveste uma lista de problemas difíceis completamente sozinho, recorrendo e confiando apenas na tua capacidade cognitiva? A inteligência artificial chegou e mudou tudo. A facilidade com que colocamos questões, fazemos pesquisas e abordamos tópicos tornou-nos muito mais produtivos. Há quem diga até que estamos perante a maior revolução tecnológica da história. Mas ninguém está a falar do preço que estamos a pagar por este aumento de rendimento. Repara que as ferramentas mais poderosas têm todas elas planos gratuitos. ChatGPT, Gemini, Claude, tudo de borla. E isto parece ótimo, não é? A questão é que quando o produto é grátis, normalmente tu és o produto. E neste caso o que estão a levar não é o teu dinheiro nem a tua atenção. É algo muito mais valioso. Estou a falar da tua capacidade de pensar, da tua cognição. A tua ferramenta mais valiosa e que está a perder capacidade e a atrofiar sem que te apercebas. Se por acaso estás a pensar que isto não se aplica a ti, deixa-me contar-te o que é que me levou a fazer esta reflexão. Há alguns dias, Sam Altman, a pessoa à frente da OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, disse o seguinte: a inteligência será como uma commodity, algo tão barato e acessível como a eletricidade, disponível para toda a gente. E isto devia ter gerado uma enorme repercussão. Mas pensa bem no que isto significa. Uma commodity é algo intercambiável, algo que qualquer pessoa consome, tal como o combustível. Quando a inteligência, neste caso a tua inteligência, se tornar uma commodity, o que é que vai sobrar de ti? Desde o momento em que foram feitas estas declarações, a estratégia destas empresas ficou completamente clara. Primeiro, criam adoção em massa. Toda a gente usa. Depois, criam o hábito ao ponto de usar sem pensar e, por fim, criam dependência. Quando a dependência se torna uma realidade, esta ferramenta torna-se uma extensão do teu cérebro. E como voltar atrás já não é uma opção, esta passa a ter um preço. O preço da tua necessidade. E já vimos este modelo antes. As redes sociais começaram por criar dependência ao ponto de monetizarem a nossa atenção. Quanto mais tempo passavas na app, mais publicidade vias e mais receita estas plataformas digitais geravam. Mas desta vez o que está em jogo é muito mais profundo. Há um efeito silencioso que o uso de IA produz em quem a usa. Faz-te parecer muito mais competente do que aquilo que realmente és. Tens o resultado sem o processo. O processo e raciocínio entre o input e o output. E sem esse processo não há pensamento nem desenvolvimento cognitivo. Muito pelo contrário. É literalmente como utilizar uma calculadora sem perceber nada de matemática. Enquanto ela funcionar, tudo bem. Agora, quando deixar de funcionar, estás perdido. Mas o que torna isto verdadeiramente perturbador nem é não saberes. É não fazeres ideia de que efetivamente não sabes nada. A ilusão de competência é invisível por definição. Achas que sabes porque tens o resultado. Nunca te perguntas se lá conseguirias chegar sozinho. E essa é a pergunta que aos poucos deixa de existir. E talvez agora estejas a pensar que a solução é simples. Basta não usar a ferramenta de uma forma intrusiva. Mas quem usa IA tem uma vantagem competitiva real. No estudo, no trabalho, nos negócios. Quem não usa fica para trás. E quem fica para trás acaba por ceder. Não porque quer, mas porque a pressão para adotar não vem só da comodidade, vem de sobrevivência. Ou seja, usar tem um custo, não usar tem também um custo. E mesmo sabendo isto tudo, mesmo que estivesses completamente consciente daquilo que está a acontecer, o que é que farias? Parar de usar e ficar em desvantagem ou continuar a utilizar e pagar o preço? Não me parece que seja sequer fácil responder a isto. Nos dias que correm vivemos obcecados com a velocidade e a verdade é que a IA é das ferramentas mais rápidas que a humanidade já desenvolveu. O pensamento criativo e profundo, aquele que gera ideias originais e criativas com perspectivas únicas, não vem da rapidez. Nasce das nossas vivências, da combinação de tudo aquilo que és, viveste e sentiste. Mas quando eliminas o esforço de pensar, não estás só a poupar tempo, estás a eliminar por completo a possibilidade de criares algo que só tu conseguirias criar. Se perderes isto, esta capacidade, individualmente, é uma pena. E se perdermos todos ao mesmo tempo? E se perdermos isto coletivamente? Esta dependência não ocorre de repente. Tem sempre o mesmo padrão. E começa assim. Descobres uma ferramenta que te poupa tempo. Resulta perfeitamente. Depois utilizas para fazer algo que até conseguirias fazer. Para escrever, por exemplo, um e-mail, para responder a uma questão que até facilmente conseguirias responder sozinha. E um dia, sem que haja um momento específico, sem que tenhas tomado uma decisão de forma consciente, deixas de tentar fazer.
E para quê? Se tens algo que o faz por ti. Mas e se este loop de delegar e depender não for apenas individual? Está a acontecer a toda a gente e ninguém está a falar sobre isso. A perda de sentido crítico é um problema na sociedade. Uma sociedade sem pensamento crítico é uma sociedade facilmente manipulável. E isto já aconteceu muitas vezes na nossa história. A diferença é que desta vez não te vão mostrar conteúdo enviesado. Vão-te dar para as mãos uma ferramenta que pensa por ti. Uma pessoa sem pensamento crítico é fácil de influenciar. Uma sociedade sem pensamento crítico é fácil de controlar. E isto não é nenhuma teoria da conspiração. Já aconteceu e, na minha opinião, poderá voltar a acontecer muito provavelmente. Quem controla o acesso ao pensamento, controla as decisões. Se o pensamento passa cada vez mais por um pequeno conjunto de ferramentas que é controlado por um pequeno grupo de pessoas, o que é que nos levará a crer que somos verdadeiramente livres? O que nos torna humanos não é a capacidade de produzir resultados, é a capacidade de pensar, de questionar, de criar, de errar e de aprender com isso. E essa capacidade, ao contrário de qualquer ferramenta, não pode ser substituída ou comprada. Ou pelo menos, não podia. O que é que ainda és capaz de fazer e de pensar sozinho?